Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galerinha, vamos acompanhar aí mais um vídeo aqui, mais um corte do canal. Vamos acompanhar todas as informações do Flamengo que vai enfrentar a equipe do Olímpia lá no Paraguai pelo jogo de volta na Copa Libertadores da América. O Flamengo que vai ter que suportar essa pressão, vai ter que suportar o início de jogo ali que não vai ser fácil. A torcida deles vão botar uma pressão lá dentro do Defensores del Chaco, mas o Flamengo tem time, tem casca. Hoje é um time muito maduro para suportar tudo isso. Galerinha, é o seguinte, vamos acompanhar o pessoal da ESPN Brasil, o pessoal do SBT Esporte, link abaixo na descrição do vídeo, todas as informações. Antes do vídeo eu te peço mais uma vez, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. O pós-jogo também, claro, no linha de passe, e às 9 da noite tem o confronto do Independente Del Valle com o Oriente Petroleiro, não é, Dona? Primeiro jogo, vitória do Deportivo Pereira por 1-0. Às 9 da noite aqui. Vamos lá então, com o Flamengo agora que joga amanhã, hein? Quinta-feira é o jogo contra o Olímpia. Tá todo mundo querendo ver esse Fla-Flu, hein, Roberta? Verdade, Bruno. Tudo bem? Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. É isso. E para o Flamengo avançar para as quartas de final, para esse Fla-Flu acontecer, precisa apenas de um empate contra o Olímpia nessa quinta-feira no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A gente está aqui na porta do Ninho do Urubu. O treino do Flamengo, o último por aqui, está terminando agorinha, na parte da tarde, 3 horas. O ônibus deixa o Ninho do Urubu, vai para o aeroporto. O voo marcado para 5h40 da tarde, previsão de chegada então no aeroporto lá no Paraguai, 7 horas da noite, e a chegada no hotel 7h40. O que a gente pode trazer para o fã de esporte é que novamente o zagueiro Léo Pereira, o lateral Felipe Luiz, eles treinaram, participaram normalmente da atividade, então a tendência é que sejam relacionados para esse confronto. Não atuam há 2 jogos por conta de dores na coxa, mas estão treinando durante essa semana e devem então viajar com a delegação. Hoje, inclusive, é aniversário do Felipe Luiz. O Flamengo postou nas redes sociais uma homenagem ao jogador que está completando 38 anos. O Pulgar ainda fora, fazendo trabalho na academia. Ontem ele também trabalhou na academia por conta de uma lesão ainda, então ele deve ficar mesmo fora, porque hoje a atividade dele também foi na academia. É isso então, o Flamengo que vem de derrota no Campeonato Brasileiro por 3-0 para o Cuiabá. Isso acabou ligando o alerta, mas é aquela história, traz de volta também aquela polêmica de que o Flamengo cresce nas Copas e quinta-feira tem Conmebol Libertadores. No jogo de ida, vitória por 1-0 no Maracanã, gol de Bruno Henrique. Como eu disse, agora o Flamengo precisa apenas de um empate para se classificar para as quartas de final da competição. E quem sabe então, Bruno, veremos esse Fla-Flu. Lembrando, o Gabigol e o Arrascaeta estavam suspensos no último jogo pelo Brasileirão, estão à disposição também do Sampaoli. Bruno, volto com vocês. Valeu, Roberta, obrigado. Amanhã tem mais então do Flamengo e do... Teve uma sonora do Sampaoli sobre o último jogo, Vene, em que ele falou que faltou o quê? Competir. Faltou o Flamengo competir. E eu queria saber o quanto uma sonora desse tamanho pode influenciar um elenco, internamente, um vestiário. Fernanda Maia, para ser bem sincero, eu espero que influencie mesmo, porque tem que influenciar. Os jogadores, positivamente. Os jogadores precisam perceber que, de fato, eles não estão competindo em determinadas partidas. Na grande maioria, no Campeonato Brasileiro. Por que será? Se o treinador já identificou isso e falou isso abertamente numa entrevista coletiva, e a gente sabe, eu falei inclusive isso ontem lá no Arena, quando você contrata o Sampaoli, você contrata um pacote. O Sampaoli é assim, ele fala o que pensa, ele é um treinador de poucas palavras e coletiva, mas as poucas palavras chamam a atenção, e essa daí chamou a atenção novamente. Eu espero que internamente também chame a atenção. A gente tem que parar com essa história de que jogador não gosta desse discurso de treinador. Peraí, se o time estivesse competindo no Campeonato Brasileiro, o treinador não ia falar isso. Recentemente, quando o Flamengo jogou bem, o treinador elogiou. Aí, ok, beleza, então o treinador tá ok. Aí, quando critica publicamente, também não pode. E, de fato, o São Paulo está certo. O time não está competindo no Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que na quinta-feira é pela Libertadores. Em jogos eliminatórios, o Flamengo tende a render mais. Coincidentemente ou não. É que o que a gente está habituado, né, Pedrosa, é que esse tipo de fala, que ela existe no futebol, né, sempre existiu, ela aconteça dentro do vestiário. E na coletiva, há mais aquela questão, mas eles melhoraram, mas a culpa é minha. Um ou outro treinador
é ele que ganha e quem perde é o time, né? Mas a grande maioria tem esse perfil no Brasil. Isso é uma questão nossa. Então, quando a gente vê uma coletiva dessa, a gente fica impressionado, né? Caramba, olha o que o cara falou. Eu fico feliz de ver uma coletiva dessa, porque eu acho que a sinceridade, ela vem acima de tudo. E quando ele fala sobre o time dele competir, ele não tá só criticando os jogadores, ele tá criticando o próprio trabalho dele. Porque se os jogadores não estão conseguindo competir, isso tem parcela de culpa do próprio treinador. Só que a palavra competição dentro do futebol, Fernanda, ela vai muito além do quesito vontade. A palavra competição é competir pela segunda bola, é competir no desarme, é competir acompanhando o seu adversário, é competir taticamente, é um competir que abrange muito mais do que vamos lá, não é vamos lá, é competir dentro das características do jogo. Eu acho que é isso que o Sampaoli chama atenção em relação aos seus jogadores. Eles precisam competir mais em determinados momentos e vertentes dentro do próprio jogo, e não só por falta de vontade. É muito mais uma questão também técnica e tática. Ele cobra isso dos seus jogadores porque ele sabe que é o que ele treina e às vezes não é colocado em prática no jogo. E aí, quinta-feira, provavelmente força máxima, Vene? Força máxima. A gente vai ter o retorno do Gabigol, provavelmente. A dúvida que em relação... suspenso no último jogo, né? Estava suspenso no Campeonato Brasileiro. A dúvida é em relação ao Léo Pereira, porque de fato é um jogador que está com um problema muscular, um problema físico e ainda é dúvida para encarar o Olímpia na quinta-feira. E sobre esse assunto, tem drone sobre o interesse do time do CR7, que é o do Luiz Castro também, em cima do Léo Pereira? Exatamente. Depois do programa ontem aqui, quando eu estava no avião literalmente voando... Então era drone mesmo, né? Que bom. Voando mesmo. Eu recebi a informação que o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro, fez uma proposta ao Flamengo de 15 milhões de dólares. E essa proposta foi feita ao Flamengo depois da recusa do Palmeiras no Gustavo Gomes. Vocês vão se recordar que o Al Nassr tentou o Gustavo Gomes. O Palmeiras não quis fazer negócio, eles foram atrás do Léo Pereira. E aí o Flamengo falou, a gente não vai fazer, por 2 motivos. Primeiro, a janela de transferência está fechada, não tem como a gente ir ao mercado atrás de uma reposição. E é só perder, né? É só perder, exatamente. E segundo, a gente não precisa, isso a diretoria analisando, a gente não precisa fazer mais receita com venda de jogadores. O Flamengo já bateu essa cota. Então não tem necessidade do Flamengo, de fato, fazer esse negócio, embora seja um valor altíssimo. Se a gente parar e analisar, são quase 80 milhões de reais em um zagueiro de 26 anos, se não me engano. Então, assim, o valor chama atenção. Inclusive, chama atenção o valor que ofereceram para o Léo Pereira. Se a gente for fazer uma cotação rápida aqui, seria cerca de 2 milhões de reais por mês, livre de impostos. Chama muita atenção. Mexeu com o jogador, Vene? Você tem essa informação? Eu tenho essa informação que mexeu. Só que é um jogador que respeita muito o Flamengo, até porque ele renovou recentemente. Sim. Então, assim, ele tá também com um salário alto. Então, é um perfil de jogador que não vai chegar lá na diretoria e vai brigar para sair. Não vai fazer isso. Se o Flamengo topasse, eu acho que ele iria, entendeu? Mas o Flamengo não quis nem abrir negócio, nem falou, nem adianta, porque a gente não faz. E aí, galerinha, todas as informações aí desse jogo aí entre Flamengo e Olímpia e Flamengo lá no Paraguai, né? O Flamengo que deve sofrer sim uma pressão ali no início do jogo e vai ter que suportar essa pressão. É normal, o time deles vão ter que sair pro jogo, vão ter que tentar buscar um empate, principalmente no começo do jogo ali. E o Flamengo tem que aproveitar, né? Porque no Maracanã eles jogaram muito retrancado e dificultou, sim, o trabalho da equipe do Flamengo. Galerinha, gostaria de saber qual é a sua opinião aí, qual é o seu placar, coloque nos comentários abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo sempre, até a próxima.